Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Ontem rolou uma live muito maneira aqui no canal, a Resenha Tática. Tenho feito todas as terças-feiras. Foi a 5ª edição da Resenha Tática e eu recebi o jornalista, comentarista da TNT Esportes, Wallace Bosch. Foi uma resenha muito maneira. O papo durou 2 horas e meia. Então a gente falou de muitos assuntos. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um corte da live. Vou trazer um trechinho dessa live de ontem. A gente está falando ali sobre o trabalho do Tite, sobre os erros que o Tite cometeu. A gente está falando desse assunto. E aí, no final, tá? No final, preste atenção na informação que o Wallace vai trazer em relação à minutagem do De La Cruz no Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro. É algo alarmante. Vou deixar vocês agora com o corte, mas antes vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem no canal. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. Depois da exibição do corte, eu vou voltar para arrematar esse assunto aqui e concluir esse tema. Fechado? Até daqui a pouquinho. Você acha que o maior erro do Tite foi o Ortiz ou teria algum outro, Wallace? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Ortiz é um erro final. Eu acho que é o... No momento que a coisa estava muito desregulada, eu acho que o Ortiz poderia ter resolvido o problema para ele. Acho que a coisa já estava fora do ponto. Vou dar alguns passos atrás para tentar elucidar essa ideia aqui. Para mim, o grande erro do Tite, ele é um erro conceitual, tá? Começa com um problema conceitual de um trabalho do Tite que não tem nada a ver. Ele tentou fazer no Flamengo um trabalho que não tem a ver com o trabalho que ele fazia na seleção brasileira, tá? A ideia de jogo era diferente. A saída de jogo era diferente. Na seleção brasileira era uma saída por baixo, temporizada. No Flamengo ela não era assim. Ele tentou fazer no Flamengo algo muito mais parecido com o que ele fez no Corinthians do que de fato ele fez na seleção brasileira. Talvez, não sei se por não confiar nas peças que ele tinha à disposição, não sei. Mas eu acho que a gente começa um problema claro com a ideia mediante o elenco que ele tem. Eu sempre falo isso no meu canal e, claro, falar sobre o Flamengo acaba sendo mais fácil, porque todo mundo conhece, etc. Mas eu falo isso muito sobre Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá. Cara, não adianta você querer fazer que um peixe ande de bicicleta. Você tem que chegar no teu time e falar, cara, quais são as características que esse time pode me proporcionar. O Deco, recentemente, ele deu uma aula, tava vendo uma entrevista dele e falou, cara, não adianta eu achar que eu jogo do meu jeito e dane-se o resto do mundo. Eu tenho que me adaptar às pessoas ao meu redor. Ele falou, cara, o Messi se adaptou na carreira dele aos companheiros. Então, quando um treinador chega a um novo time, ele tem que entender as características que ele tem. E eu acho que o Tite não fez isso. E eu acho que já é o primeiro grande erro. Vamos passar pelo Ortiz, acho que eu coloco muito em perspectiva as ausências também, muitas lesões. Essas lesões, a gente também precisa entender. Eu não sou um estudioso desse ponto, da fisiologia. O quanto essas lesões são ou não impactadas pelo modelo de jogo, pelo esforço sem bola, não sei. Infelizmente não sei. Mas eu acho que a gente precisa, a gente teria que estudar um pouco mais. Essas mais graves, desculpa te interromper, essas mais graves nenhuma, né? Nenhuma. Nem Pedro, Cebola, nem Vinha, do Luiz Araújo, do Pedro. Acho que mais as musculares, né? Entender o quanto... Acho que tem um problema de gestão de minutos. O Flamengo entendeu que ele poderia ganhar as 3 competições e foi pro palco para as 3. Absurdo, cara. Eu acho um negócio bizarro, mas aí mistura diretoria e etc. Enfim, também tem outras coisas. Só que eu acho que no final, cara, e eu vi um comentário, eu não sei quem botou aí no chat, sobre o Tite ter boa vontade da imprensa, de maneira geral. Eu acho que existe uma boa vontade sobre uma característica do Tite, que é a tal da gestão de elenco. Que eu, recentemente falando, pelo menos as 2 últimas vezes que eu fui impactado pela gestão de elenco do Tite, são coisas bem negativas. A gestão do Tite pós-eliminação nas 2 Copas do Mundo, mas principalmente na última para a Croácia, não foi boa. Não foi sensação de fato, de abandonar o elenco. E, gente, o que o Tite fez com o Léo Ortiz na coletiva do Maracanã, do Peñarol, é para perder qualquer elogio que se faça a gestão de elenco. Ele falou nominalmente que o Léo Ortiz não se sentia confortável de jogar de volante, por isso ele não escalava o Léo Ortiz de volante. Gente, isso é grave, porque isso não é uma verdade. Isso não é uma... Primeiro, não é uma verdade. Eu posso te garantir por informação que eu tenho de que isso não é uma verdade. Mas mais do que isso, o Léo Ortiz já se manifestou,
já falou, aliás, o Léo Ortiz foi muito educado, né, ao falar sobre isso. Então são vários erros, de maneira geral, que envolvem ideia de jogo, execução da ideia de jogo e gestão de elenco, que terminam num trabalho muito trágico dele no Flamengo, um trabalho que eu tinha uma expectativa muito grande, mano. Eu tinha uma expectativa gigantesca nesse trabalho, mas de fato não aconteceu. Aliás, foi bem longe do que deveria ter acontecido. Eu também tinha. E eu cheguei a dizer aqui que eu cheguei a dizer aqui no canal o seguinte, pô, mas ele é funcionário do clube, ele tem que acatar essa questão de querer disputar tudo. Mas depois eu revi essa minha posição e eu mudei a minha posição. Até porque só os mortos e os idiotas não mudam de opinião. Eu revi esse meu conceito porque, assim, ele tinha que ter chegado no início da temporada e ter batido o pé. Porque o planejamento é feito, imagino eu, no início da temporada, ou até no final da temporada anterior, né? Como é que vai ser ano que vem, galera? Como é que vai ser? Não, olha só, Tite, a gente quer ganhar o Carioca é importante pra gente, politicamente, aí, porra, não importa, enfim. E depois a gente quer ganhar tudo, a gente quer jogar tudo com a mesma intensidade. Porra, o Tite só tinha 2 opções, tá? E acho que ele não fez nenhuma das 2. Isso pra mim é um pecado. As 2 opções eram, primeiro, vocês querem ganhar tudo? Tá bom, então olha só. Ortiz, Vinha e De La Cruz não é o bastante, eu preciso de mais 3, pelo menos. Aí beleza, aí quando chegar a Copa América eu tiver fudido aqui, com cheio de desfalque, pô, se eu tiver mais 3 caras, não precisa ser um cara brabão não, cara. Pode ser um cara, porra, nota 7. Sacou? Que não seja só garotada também, porque você não pode botar um monte de garoto de uma vez só no time também, porque senão, porra, é um problema. Porra, então assim, isso ele tinha essa opção. Não, olha só, vocês querem ganhar tudo, então, pelo menos, e assim, agora, em janeiro, porque na hora que chegar a Copa América não dá mais para contratar, porque a janela sobe depois da Copa América, não dava para esperar o meio do ano para contratar, era para ser contratado em janeiro. Ou então ele falava, ou então a outra opção era, olha só, aí eles poderiam falar assim pro Tite, não, mas aí não tem condição financeira, porra, não tem como fazer isso. Então tá bom, então vamos escolher competição, meu camarada, porque dá para priorizar o Carioca, dá uma alta minutagem para esses caras do Carioca, e ainda disputar 3 competições com esse elenco que vai ficar muito focado na Copa América, não tem como. Eu sou o cara, eu tenho a capacidade técnica para falar isso. Eu sou o técnico, porra. Então, nesse sentido aqui, quem vai falar sou eu. Quem está dizendo aqui para vocês que eu não vou ter elenco para segurar a barra de disputar tudo no meio do ano sou eu. Eu estou dizendo, eu estou batendo no peito, eu sou o Tite. Então, assim, qual vai ser? Vamos escolher campeonato ou não vamos? Porque se não for contratar mais do que isso, vai ter que escolher. Não, então vamos escolher. A Copa do Brasil fica em terceiro plano, a gente prioriza o Brasileiro e Libertadores. Então beleza, então fechou. Para mim, isso foi, dentre outros pecados, né, o maior deles, cara. Eu acho que soma-se também uma dificuldade muito grande da leitura do campo, né? Foi até o fim com o Alan. Uma das coisas que eu sempre cito, ele sumiu com o Lohan num momento muito bom do Lohan, de uma oscilação de um jogo. Ele sumiu com o Lohan, assim, não fazia sentido no momento ali que tava. Então, assim, cara, a dificuldade que ele teve de ler o campo também era um negócio que me incomodava. Mas só para não deixar passar isso que você falou, o De La Cruz, por exemplo, você falou do tá falando de minutagem, Campeonato Carioca, vou dar minutagem para um monte de gente. O De La Cruz, ele foi titular agora contra o Bahia. Ao final do primeiro tempo, quando completa-se 45 minutos do primeiro tempo, ele ultrapassa pela primeira vez a minutagem do Campeonato Carioca, no Brasileirão. No Brasileirão, ele tem 858 minutos. No Carioca, ele jogou 838. Você tem uma contratação desse tamanho para jogar basicamente a mesma quantidade de minutos no Carioca do que no Brasileirão. E o Brasileirão está na rodada 30. O Brasileirão está na rodada 30. Então, isso é um claro problema de gestão de minutos. Pois é, então vocês viram aí, o Flamengo contratou o De La Cruz e usou demais no Carioca e só agora que ele supera a minutagem no Brasileiro que ele teve no Carioca. Claro que a gente precisa contextualizar. Ele ficou muitos jogos de fora por conta da Copa América. Depois ele teve uma contusão, mas inclusive essa contusão pode ser fruto de uma alta minutagem durante o Carioca. A gestão de minutos do Tite, do Flamengo de uma forma geral, não só do Tite, mas do clube quanto instituição, foi péssima. Essa priorização ao Carioca foi uma decisão horrível. Então o De La Cruz é muito mais vítima do que qualquer outra coisa nessa situação. Ele foi colocado para ser sacrificado ali no início do ano, quando menos importavam os jogos, quando os jogos eram menos importantes. E ele é um jogador que a gente sabe que não está acostumado com esse calendário tão pesado aqui do Brasil. É um jogador que tem problemas nos joelhos. O Flamengo contratou ele já sabendo dessa situação.
jogava muito menos na Argentina. A Argentina não tem estadual. O calendário da Argentina é muito menos maluco do que aqui. O campeonato nacional é maior, tem mais clubes, tem 30 ou 28 clubes, agora não lembro de cabeça. Mas, de fato, o nacional é grande, mas, de qualquer forma, o calendário lá é um pouquinho menos doido do que esse aqui. Então, ele não estava habituado a isso e é um jogador que tem as suas limitações físicas. O Flamengo caiu na besteira de contratar o De La Cruz a peso de ouro e jogou ele aos leões, fez o cara jogar alta minutagem no Carioca para depois ele vir se desgastando ao longo do tempo, cada vez mais mostrando desgaste. E, para mim, está bem claro que a queda de rendimento do De La Cruz tem a ver com isso. Tem a ver com esse absurdo que foi o controle de minutagem do elenco. E no caso do De La Cruz, especialmente, foi mais errado ainda, porque é um atleta com algumas peculiaridades. Então, não quero ficar mais olhando para o passado, ficar lembrando de Tite. A ideia aqui não é essa, mas é diagnosticar o porquê, talvez, do De La Cruz não estar jogando tão bem quanto se esperava. Volto a dizer, para mim, até a Copa América, o De La Cruz era um dos melhores jogadores do país, não só do Flamengo. Para mim, do Flamengo, ele estava ali competindo com o Pedro para ser o melhor. E do Brasil também. Jogador que é muito influente em todas as fases do jogo, ataca bem, defende bem. Ele está em toda parte. Jogador que tem muita influência no jogo. E o Flamengo sai para a Copa América vencendo o Vasco por 6-1. Um jogo que ele jogou bem, ele vinha jogando bem. Vai para a Copa América e volta outro atleta. E aí tem lesão, tem que readquirir ritmo. Estava jogando mal, jogou muito bem contra o Corinthians. Jogou muito bem contra o Corinthians. Já não jogou tão bem assim contra o Bahia. Pelo contrário, né? Não fez uma boa partida contra o Bahia. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência com o De La Cruz e entender que é um baita jogador que está sacrificado pela péssima gestão de minutos que foi feito pelo Flamengo, pelo Tite, pelo clube, pela gestão do clube de uma forma geral. Beleza? Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e eu fui.